E aí, amigos, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais vídeo do canal Isel Reddit. Pra quem não me conhece, meu nome é Yasmin, eu sou a dona do canal e agora eu faço a introdução. Gente, hoje teremos o quê? Hoje teremos romance. Teremos uma história fofinha, bonitinha, cheia de love pra vocês começarem o dia muito bem, tá? Espero que vocês gostem da história. Não se esqueçam de curtir, de comentar, de ipar o vídeo. É finalzinho de semana, acredito que vocês não tenham muita opção para ipar, mas se você tiver algum, deixa aqui, curte o vídeo, depois que curtir vai aparecer a opção ipar. Isso me ajuda bastante, mostra pro YouTube que você gosta do meu conteúdo. E para quem ainda não ativou o sininho no canal, não se esqueça de ativar o sininho. O que acontece se você assinar o sininho? Assim que eu postar um vídeo, automaticamente vai chegar a notificação no seu celular de que tem vídeo novo no canal. Aí você não precisa ver a prévia lá na outra rede vizinha, tá? Você já consegue assistir automaticamente. Nossa, meu cabelo tá top hoje. Gente, muito obrigada pelo apoio de vocês. Muito obrigada por vocês gostarem do meu canal. Um beijo no coração. Que vocês tenham um final de semana abençoado em nome de Jesus. Tchau. Dá tchau, David. Tchau. Me apaixonei pelo colega de quarto do meu irmão à primeira vista. Depois de passar mais de 2 semanas fingindo uma voz doce e tentando todos os truques possíveis para flertar com ele, finalmente descobri que ele detesta garotas fofas e melosas demais. Meu mundo inteiro desmoronou instantaneamente. Dominada pela frustração, entrei furiosa no chat da transmissão ao vivo dele e surtei completamente. Sinceramente, você nem é meu tipo. Continue agindo como um santo, senhor perfeito. Já tenho um novo amor. Ele é muito mais bonito e 1 milhão de vezes mais doce que você. Naquela mesma noite, o garoto de ouro do mundo dos games interrompeu abruptamente sua transmissão pela primeira vez em toda a carreira. Tentei fugir, mas ele me alcançou no meio do caminho. Enquanto eu chorava e implorava por misericórdia, a fita rosa do meu vestido foi rasgada em pedaços bem diante dos meus olhos. Lily, até uma garotinha mimada precisa enfrentar as consequências quando se comporta mal. Meu irmão, Chase, costumava ser um verdadeiro playboy, mas recentemente parecia que finalmente tinha se aquietado. Ele passava todos os dias trancado em seu apartamento fora do campus, pulando festas, evitando bares e recusando sem piedade os convites de garotas lindas. Nossos pais imediatamente suspeitaram que Chase escondia uma namorada secreta em seu ninho de amor, apavorados com a possibilidade de alguma garota inocente e doce estar sendo enganada pelo filho deles. Naturalmente, me enviaram ao apartamento dele para uma missão de reconhecimento. Toquei a campainha, ninguém respondeu. Perdendo a paciência, bati forte na porta 2 vezes. Chase, sério, quantas entregas de comida você pediu? Uma voz ecoou do outro lado da porta, profunda, suave e geladamente fria. Meu coração disparou. Uau, minha mãe realmente conhecia o filho. Chase estava escondendo alguém no apartamento. Ainda assim, essa cunhada secreta parecia bastante intimidadora e difícil de se aproximar. Enquanto eu resmungava baixinho, a porta se abriu de repente. Inclinei a cabeça para cima, mas em vez da mulher deslumbrante e madura que eu tinha imaginado, fui recebida por um rosto tão absurdamente bonito que fiquei sem palavras. O cara devia ter quase 1,90 m. Tinha pele clara como porcelana e traços marcantes, irradiando uma aura de frieza distante que mantinha todos afastados. Seu corpo era perfeitamente definido, com uma presença discretamente dominante impossível de ignorar, além de um ar natural de sofisticação que nem mesmo as roupas casuais conseguiam esconder. Fiquei paralisada, completamente hipnotizada, incapaz até de piscar. Ao mesmo tempo, uma onda de choque me atingiu. Meu irmão realmente tinha levado para casa um macho alfa completo como namorado? Mas, falando sério, cada detalhe daquele homem parecia preencher todos os meus requisitos. Ele era tão cativante que apenas um pensamento louco restou na minha cabeça. Uma obra-prima dessas precisava ser minha. Caso contrário, qual seria o sentido de viver? Se ele realmente fosse namorado do meu irmão, paciência. Chase e eu poderíamos competir por ele de forma justa. Oi, sou Lily Miller, irmã do Chase. Lancei meu sorriso mais doce e me apresentei com todo o charme possível. Minha mãe é apaixonada por beleza. Ela mesma é linda, e meu pai é um verdadeiro galã grisalho. Felizmente, herdei os melhores genes dos dois. Crescendo, incontáveis adultos e colegas comentavam como meus olhos se transformavam em pequenos crescentes quando eu sorria, dizendo que eu poderia derreter o coração de qualquer um. Mas agora, mesmo com o rosto quase doendo de tanto sorrir, a expressão daquele homem permaneceu fria e indiferente. Ele lançou um olhar rápido para minha saia plissada e minhas meias até a coxa, depois se afastou para abrir passagem. Chase está no banho. Sou amigo dele. Só um amigo. Soltei um enorme suspiro de alívio. Graças a Deus, ele não era um namorado. Assim que me sentei, o homem me entregou uma lata gelada de Lacroix. Aproveitando a oportunidade, deixei meus dedos roçarem deliberadamente na palma da mão dele enquanto pegava a lata. Minha voz automaticamente assumiu um tom suave e manhoso. Você é incrivelmente bonito. Aposto que seu nome também é lindo. Ethan Sterling, respondeu secamente após uma breve pausa. Ele parecia um pouco surpreso, como se não esperasse que essa garota aparentemente quieta e introvertida fosse tão ousada. Meu Deus, que coincidência!
Um vidente me disse que meu futuro marido teria exatamente esse nome. Meus olhos brilharam de empolgação. Ethan, isso é literalmente destino. Posso pegar seu Snapchat ou seu número? Ethan hesitou por um momento, franzindo levemente a testa, antes de desbloquear o celular e entregá-lo para que eu digitasse meu número. Não acredite nessas coisas. Quem leu sua sorte é um golpista. Você não deveria perder tempo com isso. Nossa. Que jeito eficiente de acabar com o clima romântico. Mas me recusei a desistir. Então as garotas que correm atrás de você devem formar uma fila enorme, né? Ethan não demonstrou nenhum pingo de orgulho ou diversão diante da minha admiração. Na verdade, não. Então posso ser a primeira da fila? Suavizei ainda mais a voz, puxando levemente seu braço enquanto fazia um biquinho, tentando parecer o mais sincera possível. Ethan ergueu levemente as pálpebras. Distrações assim só vão prejudicar seu desempenho acadêmico. Espera. O quê? Eu estava flertando com ele há séculos e, o tempo todo, ele achava que eu era uma estudante do ensino médio? Que insulto! Sentei-me ereta e endireitei os ombros. Ethan, eu estou na faculdade. Dei uma ênfase muito deliberada à palavra faculdade. Então, usando o calor como desculpa, tirei minha jaqueta pastel estampada com coelhinhos. Como esperado, meu movimento calculado chamou a atenção de Ethan por um instante. Mas, no segundo seguinte, ele desviou o olhar rapidamente e manteve a expressão perfeitamente calma. Vou diminuir a temperatura do ar-condicionado. A rejeição apenas alimentou meu espírito competitivo. Aproximei-me um pouco mais dele, captando um leve aroma de banho recém-tomado vindo de sua camisa. Não precisa, Ethan. Aumentar o ar-condicionado não é muito ecológico. Além disso, você já é tão agradavelmente frio. Por que nós não simplesmente... Naquele exato momento, Chase saiu do banheiro de roupão, colocando seu corpo enorme bem entre Ethan e eu, e interrompendo tudo. Vou deixar vocês dois irmãos colocarem o papo em dia, disse Ethan, levantando-se e se retirando educadamente para o próprio quarto. Instintivamente quis segui-lo, mas Chase me segurou. Tudo o que consegui ver foi um breve vislumbre do quarto de Ethan, onde um enorme monitor de computador brilhava intensamente com a interface de um jogo. Lily, confie no seu irmão mais velho. Esqueça essas fantasias, encare a realidade e fique longe de Ethan Sterling, disse Chase, baixando a voz para um sussurro. Quem está dando em cima dele? Retruquei, embora minha voz revelasse uma clara falta de confiança. Quer dizer, olha para ele. Aquele homem parecia ter saído direto de uma revista. Era óbvio que tinha nascido absurdamente bonito. Além disso, Chase não deveria estar no banho? Ele não deveria ter ouvido nada da nossa conversa. Chase estendeu a mão e bagunçou meus rabos de cavalo altos como se estivesse acariciando um Golden Retriever. Pare de bancar a universitária inocente comigo, Lily. Nós dois sabemos como as coisas funcionam. O jeito que você olhava para ele parecia que queria devorá-lo inteiro. Eu era realmente tão óbvia assim? Chase acrescentou casualmente. Ethan vem de uma família tradicional e extremamente rica, com uma criação rígida. O cara nunca sequer teve um relacionamento sério. Ele não está preparado para lidar com uma predadora descarada como você. Mas eu gosto dele de verdade. Chase, não foi você quem me ensinou que quando gostamos de alguém devemos ser diretos? Um pouco de flerte descarado é a forma mais elevada de romance. Chase esfregou as têmporas claramente exausto. Lily, Ethan é completamente diferente. E por favor, me poupe dessa palestra sobre romance. Você só está encantada pela aparência dele. Você pode me culpar? A atração física é a base da química. Murmurei em minha defesa. Então, um pensamento me ocorreu de repente. Espera, se você e Ethan são colegas de quarto, onde está minha cunhada? Eu tenho uma coleção inteira de ex-namoradas, Lily. De qual delas você está falando? Eu fiquei em silêncio. Chase beliscou a ponte do nariz. Além disso, tirei um tempo das minhas saídas recentemente só para terminar uma campanha gigantesca de um chefe mítico. Literalmente, não tenho energia para arrumar uma cunhada para você. Caso encerrado. Não era à toa que Chase mal saía de casa ultimamente. Ele estava apenas passando noites em claro jogando videogame. Ethan também gosta de jogos? Lembrando da tela que eu tinha visto em seu quarto, não consegui evitar a pergunta. Chase deu de ombros, parecendo completamente indiferente. Ah, ele? É só um pouco melhor do que eu. Fiquei completamente chocada. Melhor que meu irmão? Então ele devia ser absurdamente bom. Nas semanas seguintes, Ethan e eu quase não nos vimos pessoalmente. Nossa comunicação acontecia principalmente por mensagens. Não importava quantas vezes eu tentasse flertar discretamente sob o pretexto de pedir ajuda com exercícios avançados de cálculo, ele sempre conseguia conduzir a conversa de volta para fórmulas e equações. Depois de algum tempo, nosso progresso romântico praticamente desapareceu, mas minhas notas em cálculo dispararam. Israel Reddit. Eventualmente, uma colega de quarto me deu um conselho. Uma garota fica mais atraente quando demonstra confiança e excelência em algo que domina. A única área em que eu acreditava poder superar Ethan era nos jogos. Imediatamente abri nossas mensagens, encontrei o contato dele, que eu havia salvo como marido, e enviei um áudio com a voz mais doce possível. Ethan, você está jogando agora? Posso entrar? A resposta veio rapidamente. Não, desculpe. Sim, exatamente a rejeição que eu esperava. Respondi na mesma hora. Tudo bem se você não for muito bom. Eu posso te carregar. A resposta dele foi curta. Desculpe, estou transmitindo agora. Transmitindo? Com o nível de habilidade que Chase descrevia, ele estava tentando ser um streamer de comédia ou algo assim? Quanto mais eu pensava, mais suspeita ficava. Abri imediatamente o navegador e pesquisei o nome dele.
Para meu absoluto horror, o homem que Chase descrevera como um pouco melhor do que eu era, na verdade, um dos jogadores profissionais mais lendários do cenário de esportes. Conhecido por seu estilo brutal e implacável, seu apelido online era nada menos que Deus do Massacre. E poucos segundos antes eu tinha oferecido, sem o menor constrangimento, carregá-lo numa partida. Antes que eu pudesse morrer de vergonha, encontrei a transmissão dele e entrei. E claro, lá estava aquele rosto absurdamente familiar. O estilo de transmissão de Ethan combinava perfeitamente com sua personalidade. Silencioso, intenso e distante. Quando não sorria, transmitia uma aura intimidante e praticamente inacessível. Ele mantinha uma audiência gigantesca, graças ao talento extraordinário e à sua aparência impressionante. O chat normalmente refletia o comportamento do próprio streamer, sendo relativamente silencioso e focado em estratégia. Mas graças à minha pequena interrupção por mensagem, uma enxurrada de comentários divertidos começou a tomar conta da tela. Quem é a garota que chamou o Deus do Massacre de jogador casual? Ethan normalmente é tão competitivo, mas nem ficou irritado. Ele até respondeu todas as mensagens dela. Estou morrendo de rir. Se eu fosse essa garota, cavaria um buraco e me enterraria agora mesmo. Eu fiquei encarando a tela sem saber onde enfiar a cara. Conforme a transmissão continuava, o moderador provavelmente percebeu que o clima estava sério demais. Então, anunciaram um segmento especial em que um espectador seria escolhido para fazer um pedido a Ethan. Vendo minha oportunidade, troquei rapidamente meu nome de usuário para a esposa do Ethan e comecei a lotar o chat de mensagens. Marido, me escolhe! Amor, acabaram de inaugurar uma rua nova no meu campus. O nome dela é Não Consigo Parar de Te Amar. Ethan, você está literalmente deitado no meu cabelo agora. Quando nosso bebê nascer, vou deixar ele usar seu sobrenome. Minha energia caótica rapidamente dominou o chat. Ethan olhou para a tela. Pela primeira vez, uma expressão de absoluta incredulidade apareceu em seu rosto. Ele fez um gesto para o moderador. Escolham ela. O chat explodiu imediatamente. Nossa, Ethan é cruel. A garota estava só brincando e ele vai fazê-la passar vergonha ao vivo. Vocês esqueceram? Ethan odeia fãs excessivamente obcecadas. Sinceramente, acho que ele não quer ser maldoso. Só pretende dar um pequeno choque de realidade nela. Todos, inclusive o próprio Ethan, presumiram que eu recusaria a chamada por pura vergonha. Mas aceitei o convite em menos de um segundo. Por favor. Desde quando vergonha ajuda alguém a conquistar o homem dos sonhos? O apresentador deu uma risada animada enquanto lia meu nome de usuário em voz alta de propósito. Certo, esposa do Ethan, conte para nós qual é o seu desejo. A chamada de vídeo foi conectada, e no instante em que meus olhos encontraram os de Ethan, suas pupilas se contraíram levemente. Um lampejo de surpresa genuína atravessou seu rosto. Ethan, falei, apoiando o queixo nas mãos e exibindo um sorriso doce. Posso ganhar um beijo? Diante de centenas de milhares de espectadores ao vivo, Ethan respondeu calmamente. Não. O chat explodiu imediatamente. Nossa, essa garota é uma lenda por ter perguntado isso. Sem me dar por vencida, continuei. Então posso ir até sua casa para admirar seus abdominais? Não. A resposta veio tão tranquila quanto antes. Então me chame de esposa ou amor uma vez só. Continue sonhando. Conversar com Ethan era como falar com uma inteligência artificial extremamente avançada, mas eu estava me divertindo demais para me importar. Você é incrível, Ethan. Meu irmão realmente me enganou. Seus dedos são absurdamente rápidos, e suas mãos são tão bonitas. Seriam ainda melhores se estivessem ao redor da minha cintura. Pensei silenciosamente, guardando o comentário para mim. Ethan manteve sua postura educada e distante, desviando com facilidade de todas as minhas investidas. Quando a transmissão já estava chegando ao fim, finalmente fiz meu verdadeiro pedido. Me leve para jantar, Ethan. Dessa vez, ele ficou em silêncio por alguns segundos. Então respondeu. Ok. Te amo, marido. Tendo conquistado minha vitória, mandei um beijo exagerado para a câmera e desliguei imediatamente. O apresentador sorria de orelha a orelha, enquanto o chat simplesmente enlouquecia. Meu Deus, ela é um anjo. Não sei se Ethan ficou encantado, mas eu fiquei. Não acredito que acabamos de assistir a uma comédia romântica inteira durante uma transmissão profissional de jogos. Como fã antigo, essa é literalmente a primeira vez que vejo uma garota entrar na órbita do Ethan. Temos certeza de que eles não estão namorando? Porque se ninguém começar os rumores, eu começo. Uma garota ousada e direta é a fraqueza definitiva de um cara quieto e reservado. Aposto $50 que ela já conquistou ele. Nem pensar. Essa garota estuda na Riverdale University comigo. Ela é extremamente sociável. Os mundos dela e do Ethan são completamente diferentes. Na noite do nosso jantar, eu estava tão animada que acordei às 6 da manhã. Para a ocasião, escolhi o vestido mais bonito do meu guarda-roupa, complementado pela minha fita rosa favorita. Passei 2 horas inteiras criando um visual perfeitamente natural, daquele tipo que exige um esforço absurdo para parecer sem maquiagem. Girando diante da minha colega de quarto, perguntei. E então, como estou? Ela levantou os polegares imediatamente. Uma verdadeira princesa da Disney. Completamente satisfeita, peguei um táxi e cheguei à churrascaria sofisticada, 40 minutos antes do horário combinado. Assim que me sentei, pedi discretamente uma refeição individual. Dessa forma, quando Ethan chegasse, eu poderia dar algumas mordidas delicadas e afirmar que já estava satisfeita, preservando minha imagem elegante. O bife ribeye estava simplesmente delicioso. Eu o devorava feliz, concentrada na comida, quando ouvi alguém chamar meu nome. Levantei a cabeça. E encontrei Ethan me observando com uma expressão impossível de interpretar. Mesmo naquela situação constrangedora, não consegui evitar admirar sua aparência por alguns segundos.
Diferente de seu visual casual habitual, ele estava vestido formalmente. A camisa branca impecável estava abotoada até o último botão, enquanto a calça social preta realçava perfeitamente suas pernas longas. A combinação transmitia uma elegância quase proibida que o tornava ainda mais atraente. Não pude deixar de me perguntar se ele sabia que eu gostava de homens de roupa social e tinha se vestido assim apenas para me provocar. O garçom trouxe esse bife por engano. Eu disse que não precisava, mas ele insistiu. Minha desculpa soou tão pouco convincente quanto parecia. Ethan ouviu minha mentira descarada e o canto de seus lábios se curvou em um sorriso quase imperceptível. Pouco depois, o garçom se aproximou e entregou os cardápios. Ethan perguntou: "O que mais você gostaria de pedir?" Instantaneamente voltei ao meu personagem habitual. "Ah, eu já estou cheia. Tenho um apetite bem pequeno." "Você deveria pedir algo para você." O garçom piscou, claramente confuso. "Senhorita Miller, nesse caso, a senhora ainda deseja a porção grande de macarrão com queijo gratinado que pediu para acompanhar o bife?" A sala privada mergulhou em um silêncio mortal. No fim, Ethan apenas fechou o cardápio em silêncio e pediu alguns dos pratos especiais da casa. Eu queria desaparecer. Depois de algumas taças de cabernet, uma agradável sensação de calor começou a se espalhar pelo meu corpo. Sentindo-me mais corajosa, deslizei discretamente um dos sapatos para fora do pé e toquei levemente a perna de Ethan por baixo da mesa. Ele se afastou imediatamente. Eu, porém, avancei de novo. Dessa vez, fui um pouco longe demais e acabei tocando algo firme. Os olhos de Ethan se prenderam aos meus. Sua voz baixou de tom. "Lily, pare com isso. Minha paciência não é tão infinita quanto você imagina." Congelei por um instante. Havia algo em sua expressão que parecia completamente diferente da calma habitual que ele demonstrava. Sem dizer mais nada, Ethan cortou uma nova fatia de bife e a colocou no meu prato. "Você ainda está crescendo. Coma." Aquela frase atingiu um ponto sensível. Eu o chamava de marido, e de grandão, para provocá-lo, não porque quisesse ser tratada como uma criança. Impulsionada pelo álcool e pela coragem acumulada, agarrei sua gola e o puxei para mais perto. Antes que ele pudesse reagir, me acomodei em seu colo. Com a voz doce e provocante, perguntei: "Ethan, uma garotinha faz isso com você? Levante agora ou eu te jogo pela janela." Apesar da ameaça, sua voz permaneceu controlada. Logo depois, ele me deu um tapa firme no quadril. Não chegou a doer, mas uma onda de calor percorreu meu corpo inteiro. "Você não teria coragem." Completamente atordoada, encarei seus lábios. Então me inclinei lentamente. Quando nossos rostos estavam a centímetros de distância, uma batida repentina ecoou na porta da cabine. Assustada, me sobressaltei. Meus lábios acabaram roçando sua bochecha por acidente. Ao mesmo tempo, meu cotovelo bateu na quina da mesa, deixando a pele imediatamente avermelhada. "Lily, você é feita de vidro?" Embora parecesse irritado, suas mãos seguraram meu braço com extremo cuidado. No instante seguinte, a porta se abriu. A atmosfera romântica desapareceu de imediato. Segui o olhar de Ethan até a entrada. Uma mulher extremamente bonita estava parada ali. Alta, elegantemente vestida e com uma postura impecável, ela transmitia uma sofisticação clássica impossível de ignorar. Ainda assim, havia algo em seu olhar avaliador que me deixou desconfortável. A mulher congelou ao nos ver. "Ethan, meu Deus, desculpe. Estou interrompendo alguma coisa? O que você está fazendo aqui?" Ethan se afastou imediatamente de mim, retomando sua expressão habitual de calma e indiferença. "Meu pai conseguiu algumas garrafas raras recentemente e queria convidar você e seus pais para uma degustação neste fim de semana." Israel, Reddit. Ela sorriu de forma educada. "Como não consegui falar com você, perguntei ao pessoal da organização de eSports onde você estaria. Disseram que você vinha jantar aqui. Eu não sabia que estava acompanhado. Caso contrário, não teria interrompido." Então voltou-se para mim. "Peço desculpas." Retribuí com meu sorriso mais brilhante. Afinal, eu quase tinha beijado o homem dos meus sonhos. Estava tão feliz que poderia ser gentil com qualquer pessoa. Apesar do constrangimento, a educação impecável de Ethan entrou em ação. "Esta é Audrey Vance. Ela estudou na mesma turma do Chase." Em seguida, apontou para mim. "E esta é Lily Miller, irmã mais nova do Chase." Ao ouvir aquela apresentação, fiz um leve bico. "Continue insistindo nisso, Ethan. Mais cedo ou mais tarde você vai trocar irmã do Chase por minha namorada." Audrey sorriu e estendeu a mão. "Já ouvi falar de você. A estrela da Riverdale University. Dizem que você tem ainda mais admiradores do que seu irmão tinha na época da faculdade." Aceitei o elogio com um sorriso gracioso. "Muito obrigada. Mas na verdade sou bem diferente do meu irmão." Pisquei de forma divertida. "Eu sou extremamente leal quando gosto de alguém." A última frase foi claramente direcionada a Ethan. Audrey lançou um olhar para as rosas e velas sobre a mesa. Por um instante, seu sorriso pareceu perder um pouco do brilho. "Ouvi dizer que a comida daqui é excelente. Reservei uma cabine ao lado para jantar também. Vou deixar vocês aproveitarem a noite." O rosto de Ethan permaneceu completamente impassível. "Parece uma boa ideia." Nem sequer tentou convencê-la a ficar. Naquele momento, finalmente entendi por que um homem tão bonito quanto Ethan não tinha uma multidão interminável de admiradoras ao redor. Se meu crush fosse tão indiferente e sem noção quanto ele, eu provavelmente já teria desistido há muito tempo. Ou talvez tivesse me transformado em sua maior crítica. Infelizmente, eu gostava dele demais para qualquer uma dessas opções. O jantar havia terminado. Ethan planejava me levar de volta ao campus, mas no momento em que entramos no estacionamento, o celular dele tocou. Era alguém da equipe de eSports.
Aparentemente, havia surgido uma situação urgente na base, e precisavam dele imediatamente. Segurando a barra rendada da minha blusa, ainda um pouco afetada pelo vinho, ofereci um raro momento de compreensão. Posso chamar um Uber, marido? Ethan mantinha uma das mãos em minha cintura. Seu olhar era escuro e impossível de interpretar. A maçã de seu rosto subiu e desceu antes que ele perguntasse: Você faz ideia de como está agora? Nesse instante, Audrey saiu do elevador. Bastou um olhar para entender a situação. Ethan, vá resolver seus assuntos. Ela sorriu. Na verdade, eu já pretendia passar pelo antigo campus para visitar um professor. Posso deixar Lily lá sem problema. Ethan assentiu. Então voltou a atenção para mim. Me mande uma mensagem quando chegar ao dormitório. Com Audrey ao lado, apenas murmurei baixinho. Entendido, marido. Lily. Ele me chamou quando eu já estava me afastando. Sim? Na próxima vez que nos encontrarmos, tenho algo importante para te dizer. Meus olhos brilharam imediatamente. Ah, mal posso esperar, Ethan. Alonguei as palavras de forma brincalhona antes de entrar no carro de Audrey. O trânsito do horário de pico estava terrível. Quando o carro voltou a parar completamente, Audrey quebrou o silêncio. Então, você e Ethan... Minha cabeça ainda estava um pouco confusa por causa do vinho, mas entendi perfeitamente a pergunta. Resolvi responder sem rodeios. Estou tentando conquistá-lo. Ela pareceu genuinamente surpresa. Uau, você e Chase realmente são parecidos. Diretos, impulsivos e completamente transparentes. Ela soltou uma pequena risada. Já que está sendo tão sincera, vou ser honesta também. Seu olhar percorreu minha roupa mais uma vez. Lily, Ethan Sterling não gosta de garotas doces e fofas. Pisquei. Como assim? O trânsito voltou a andar lentamente. Audrey avançou alguns metros antes de responder. Ele odeia quando garotas fazem voz infantil para parecer fofas. Também não gosta daquele estilo extremamente delicado e açucarado. Ela me lançou um olhar significativo. E sejamos sinceros. Você não parece o tipo de pessoa que mudaria toda a própria personalidade por causa de um homem. Desde o início, vocês dois pareciam incompatíveis. Em seguida, ela me entregou o celular. Um vídeo já estava reproduzindo. Era um jantar da equipe de esportes. Eles estavam jogando verdade ou desafio. Pelo visto, Ethan havia perdido uma rodada. Um dos companheiros de equipe perguntou. Ethan, diga qual é o seu tipo de garota menos favorita. Não vale responder nenhum. Você precisa escolher. Ethan estava sentado mais ao fundo, parcialmente envolvido pelas sombras. Sua resposta veio lenta e tranquila. Garotas doces e fofas demais. Outro colega imediatamente entrou na conversa. Com certeza. Principalmente aquelas hiperativas que não entendem limites pessoais. Ethan não consegue lidar com esse tipo. Ele riu. A quantidade de garotas assim que ele rejeitou daria para lotar um estádio. Durante toda a conversa, Ethan não contestou nenhuma palavra. Meu coração afundou instantaneamente. Audrey guardou o celular e suspirou. Lily, você ainda é jovem. Sua voz soou gentil. Você ainda não percebe o quão frios os homens podem ser quando não estão interessados em alguém. Ela desviou os olhos para a estrada. Já passei por isso. Não gostaria de ver você se machucar da mesma forma. Observei seu perfil por alguns segundos. Então perguntei. Você gosta do Ethan? Audrey balançou a cabeça. Somos apenas amigos. Depois de um momento, continuou. Famílias da alta sociedade são verdadeiros campos de batalha. Por ter crescido nesse ambiente, Ethan aprendeu a esconder perfeitamente o que sente. Ela soltou uma risada breve. Mesmo conhecendo ele desde criança, metade do tempo eu não faço ideia do que está passando pela cabeça dele. Seu tom ficou mais sério. Só estou dizendo que o homem dos seus sonhos é muito mais complicado do que você imagina. O resto da viagem transcorreu em completo silêncio. Eu não conseguia parar de rever mentalmente tudo o que havia feito nas últimas semanas. Praticamente cada uma das minhas investidas correspondia exatamente às coisas que Ethan mais detestava. Então, será que ele estava apenas suportando meu comportamento por educação? Se fosse verdade, suas maneiras eram assustadoramente impecáveis. E eu havia passado todo esse tempo agindo como uma idiota, acreditando que estávamos nos aproximando. A curta viagem pareceu durar horas. Quando finalmente desci do carro nos portões da universidade, avistei Chase perto de uma barraca de frutas. Uma das mãos estava enfiada no bolso enquanto ele observava o movimento ao redor. Apesar de parecer completamente entediado de esperar, ainda encontrou tempo para flertar com uma garota bonita que passava por ali e pedir seu número. Típico. Nossos olhos se encontraram. No momento em que Chase me viu, ele imediatamente largou a garota e foi até mim, dando um leve tapinha na minha testa. Lily, olha seu celular. Você tem ideia de quantas vezes eu te liguei? Seu irmão é um cara ocupado. Meu tempo é incrivelmente valioso, garota. Peguei meu celular. 23 chamadas perdidas. Para garantir que meu encontro com Ethan não fosse interrompido, coloquei meu celular no silencioso e esqueci completamente de ligá-lo novamente depois. Chase imediatamente iniciou um interrogatório rápido. Onde você foi? Com quem você estava? E como você voltou? Virei para chamar Audrey, mas no momento em que ela viu Chase do banco do motorista, bateu a porta com força. Esquecendo completamente seu suposto plano de visitar um professor, ela acelerou e saiu dirigindo. Meus ombros caíram. A culpa é toda sua. Você é tão horrível que assustou a moça bonita. Chase sentiu o cheiro de álcool no meu hálito e percebeu instantaneamente que algo estava muito errado. Que moça? Lily, por que você parece um balão desinflado? Me diga quem te chateou. Seu irmão vai pessoalmente estourar os pneus dele agora. Não é nada. Chase, eu acho que cansei de correr atrás do Ethan.
No momento em que as palavras saíram da minha boca, minhas emoções transbordaram completamente. O comportamento brincalhão e descuidado de Chase desapareceu instantaneamente, e o pânico tomou conta dele. Ele remexeu nos bolsos, mas não encontrou nenhum lenço. Colocando os sacos de frutas no concreto, usou as pontas dos polegares para enxugar minhas lágrimas com delicadeza. Ei, tudo bem. Se você não quer persegui-lo, então não faça isso. Não é nada demais. Por que você está chorando como se o mundo estivesse acabando? Vem cá, deixa eu te dar um abraço. No caminho dos portões do campus até um quarto de hotel próximo, Chase fez de tudo para agir como um palhaço só para me fazer sorrir. Só quando minhas lágrimas finalmente pararam é que ele soltou um enorme suspiro de alívio. Lily, há muitos peixes no mar. Honestamente, Ethan Sterling é totalmente mediano mesmo. Nada para perder o sono. Ele nem é metade tão bonito quanto seu irmão, né? Mordi meu lábio inferior. Chase, você pode tentar um jeito diferente de me confortar? Não posso concordar com isso sem perder completamente a cabeça. Chase olhou para o teto em uma pose dramática. Lily, não é como se essa fosse sua primeira paixão. Você sempre se recuperou bem antes. Por que está agindo tão patética dessa vez? Solucei. Talvez, porque eu realmente me apaixonei pelo Ethan. Chase, você já namorou tantas garotas. Já amou alguém de verdade? Chase engasgou com as palavras, desviando instantaneamente da pergunta. Está ficando tarde. Vá dormir. Estou bem ao lado se precisar de alguma coisa. Ele acendeu o abajur da mesa de cabeceira, apagou as luzes principais e saiu do quarto relutantemente, olhando para mim 3 vezes antes de fechar a porta. Mas minha mente estava um caos, completamente incapaz de me acalmar. De repente, meu celular vibrou com uma notificação. Ethan tinha acabado de começar sua transmissão ao vivo. Cliquei, e o chat imediatamente me inundou. Ei, a garota da voz de bebê chegou. Então como foi o encontro? Nosso milionário residente te presenteou? Você deveria ter pedido a coisa mais cara do cardápio. Por que ela está tão quieta esta noite? Não está mais flertando com nosso streamer? Espera, acho que alguém mencionou que Ethan odeia garotas fofas e açucaradas. Ei, talvez tente mudar seu estilo. Pode acelerar a perseguição. Ao ver isso, todo o meu sono evaporou. Sentei-me na cama, meus dedos voando pelo teclado em pura fúria. Uau, agora ele é exigente? Honestamente, ele é completamente mediano. Já superei ele. Um velho arrogante e frio que parece não ter nenhuma resistência. Ele não merece alguém tão jovem e linda como eu, pelo menos. Senhor alto e poderoso, eu já tenho um novo marido. Ele é o deus da nossa fraternidade. Está me perseguindo há 6 meses. Ele é 1 milhão de vezes mais doce, mais gostoso. E adivinha? Ele adora garotas fofas. No momento em que minhas mensagens apareceram na tela, o rosto de Ethan mudou visivelmente na câmera. Seus olhos escuros ficaram incrivelmente intensos, sombras profundas e tempestuosas, girando dentro deles. Ethan geralmente jogava de forma hiperagressiva e implacável, mas naquele momento, estava paralisado enquanto seu personagem era repetidamente massacrado na tela, completamente sem reação. Caramba, o que acabou de acontecer? A fã fofinha acabou de virar uma verdadeira selvagem. Não, eu literalmente acabei de começar a enviar mensagens. Como já acabou? Não vá embora. Se você parar de aparecer, quem vai deixar essa live chata e engraçada? 30 segundos inteiros de silêncio agonizante se passaram antes que Ethan finalmente falasse, com a voz fria o suficiente para congelar água. Desculpem, pessoal. Tenho alguns assuntos familiares urgentes para resolver. Vou encerrar a transmissão mais cedo. Só muito tempo depois descobri que aquele foi o único momento em toda a carreira de Ethan em que ele abandonou voluntariamente uma transmissão ao vivo. Meu celular piscou com uma mensagem de marido. Onde você está? Envie sua localização. Lily Miller, me responda. Uau, olha quem está agressivo agora. Como eu nunca tinha notado esse lado assustador e dominante dele antes, eu respondi casualmente. Estou sentada no colo do meu Deus da fraternidade. Venha me buscar se achar que tenho o que é preciso. Os 3 pontinhos começaram a dançar instantaneamente na tela. Antes mesmo que ele pudesse enviar a próxima mensagem, bloqueei o número dele e o excluí de todas as plataformas. Perfeição absoluta. Depois de desabafar toda aquela raiva, me senti muito melhor. Eu estava prestes a trocar de roupa quando meu estômago soltou um ronco enorme. A fome finalmente me alcançou. Graças ao jantar caótico, eu só tinha comido até ficar meio satisfeita, e meu mau humor fez com que eu não tocasse em nada desde então. Agora, eu estava praticamente morrendo de fome. Peguei o elevador até o saguão para ver se a recepção oferecia serviço de quarto até tarde da noite. Mas, no momento em que entrei no saguão, avistei pelo canto do olho uma silhueta assustadoramente familiar. Ethan nem se deu ao trabalho de trocar de roupa depois da transmissão. Ele praticamente atravessou as portas da frente, irradiando uma fúria gelada e aterrorizante. Espera, como diabos ele descobriu em qual hotel eu estava? É assim que a eficiência da elite do dinheiro antigo funciona? Isso literalmente me deu arrepios. Sem pensar 2 vezes, girei nos calcanhares, corri de volta para os elevadores e apertei os botões como uma louca. Coloquei a mão no bolso para ligar para Chase, só para perceber que tinha deixado meu celular no quarto. O elevador estava parado no 7º andar. Mordendo o lábio, corri em direção à escada de emergência, subindo os degraus 2 de cada vez, ficando instantaneamente sem fôlego. Quando parei para recuperar o ar, passos suaves e medidos ecoaram pelas escadas atrás de mim. Ainda tem energia suficiente para correr? Eu me virei. Ethan deu um passo deliberado em minha direção. Dei um passo para trás. Ele continuou diminuindo a distância.
até que minhas costas bateram na parede fria de concreto, me deixando completamente encurralada. Eu nunca tinha visto o sempre controlado Ethan Sterling parecer tão intensamente predatório. O peso de seu corpo de quase 1,90 m pairando sobre mim me fez engolir em seco, abandonando instantaneamente toda a minha bravata. Ethan, ok, olha, eu estava errada. Eu errei, tá? Meu irmão está me esperando lá em cima. Preciso voltar. Ethan olhou diretamente nos meus olhos, bloqueando completamente qualquer rota de fuga. Sua voz baixou para um murmúrio perigosamente sedutor. Lily, até uma garotinha mimada tem que enfrentar as consequências quando se comporta mal. Ele se inclinou, envolvendo-me completamente em sua sombra, enquanto o ar entre nós parecia desaparecer. Eu sou tão mediano assim? Tão sem graça? Quando você está completamente encurralada, precisa saber quando se render. Levantei as duas mãos na frente do peito, agitando-as freneticamente. Não, não, não. Percebi que você tem um coração incrível. Sim, um coração. Você tem uma enorme capacidade de perdão. Ethan segurou minhas mãos agitadas, prendendo-as. Sou um velho arrogante? Eu só estava falando besteira. Você é incrivelmente jovem. Parece exatamente um estudante universitário. Sério, posso ir agora, por favor? O homem enterrou o rosto na curva do meu pescoço, sua respiração quente roçando minha pele e enviando um choque elétrico direto pela minha espinha. Sua voz gelada agora estava carregada de pura tentação. Lily, uma última pergunta. Me diga, quem exatamente é esse seu marido? Ele estava mesmo me interrogando agora? Eu me xinguei internamente. Se eu quisesse falar mal dele, deveria ter guardado isso pra mim em vez de fazer uma birra na transmissão ao vivo. Ethan, negociei com uma voz baixinha. Prometo que nunca mais vou te chamar de marido. De agora em diante, sempre que nos encontrarmos, podemos fingir que somos completos estranhos, tá? Tarde demais. Aquela frase pareceu despertar algo sombrio dentro dele. Uma onda de possessividade absoluta, algo que eu nunca tinha visto antes, brilhou em seus olhos. Lily Miller, foi você quem começou isso. Eu demonstrei tanta contenção. Eu te dei inúmeras oportunidades para se afastar, e você ficou. Agora quer agir como se não fôssemos nada? Tarde demais. Seu tom normalmente frio carregava um leve e quase doloroso toque de vulnerabilidade, enquanto seus dedos bem definidos traçavam suavemente o contorno dos meus lábios. Meu coração batia tão forte contra as costelas que achei que fosse explodir. Minha voz tremia enquanto eu tentava manter o controle. Ethan, para. Você não pode fazer isso. Cadê sua educação? Onde está toda essa criação de alta classe e essa contenção cavalheiresca? Ethan ergueu uma sobrancelha, desabotoando o relógio de luxo e guardando-o no bolso. Como colega de quarto do seu irmão, eu posso ser um cavalheiro paciente, compreensivo e controlado. Mas Lily, uma dinâmica de irmão e irmã não é o que você queria de mim, é? Quando você usava todos os truques mais descarados possíveis para me provocar, você realmente achou que isso não terminaria assim? Fiquei completamente perplexa. Nunca imaginei que palavras tão escandalosas pudessem sair da boca de Ethan Sterling. Antes de hoje à noite, eu sempre era quem conduzia o jogo, lançando flertes ousados de forma brincalhona, porque sabia que ele era um cavalheiro rígido e correto, que nunca ultrapassaria os limites. Por isso eu era tão destemida. Mas agora que a situação estava invertida, percebi que não tinha absolutamente nenhuma defesa. Minhas mãos estavam firmemente presas acima da cabeça, e minha voz ficou suave e completamente inútil. Ethan, não. Você não pode fazer isso. Mas Lily, foi exatamente assim que você me tratou. Ele se inclinou para mais perto, a voz carregada de um afeto perigoso. 3 segundos, e então eu vou beijar você. 1. Espera, Ethan, só se acalma um segundo. 2. Ethan, espera. Você não me detesta profundamente. 3. O toque dos dedos dele desapareceu dos meus lábios, substituído instantaneamente por algo infinitamente mais suave e devastadoramente intenso. A súbita falta de oxigênio fez meus joelhos fraquejarem, e no momento em que meus braços presos foram soltos, instintivamente os envolvi firmemente ao redor do pescoço de Ethan. O detalhe de fita metálica rosa do meu vestido foi esmagado entre nós, pressionando desconfortavelmente meu peito. No segundo seguinte, sua palma ardente deslizou até aquele ponto exato, fazendo meu corpo inteiro estremecer. Seu aperto se intensificou, e a fita metálica se quebrou em pedaços bem em sua mão. Um gemido suave escapou da minha garganta, e lágrimas brotaram nos cantos dos meus olhos. Ethan recuou apenas 1 centímetro, me deixando cair fracamente contra os músculos de seu peito, ofegando desesperadamente para respirar, já que minha língua estava completamente dormente. Será que esse beijador impiedoso e sufocante era mesmo o mesmo Ethan Sterling frio e inalcançável que eu conhecia? Ethan, ofeguei por uma eternidade antes de finalmente conseguir formar uma frase coerente. Você não odeia garotas fofas? Ele envolveu firmemente minha cintura com um braço, afastando delicadamente os fios soltos da minha testa úmida. Quem te contou isso? Você mesmo admitiu. Audrey me mostrou o vídeo do jogo de verdade ou desafio do seu time. Se você despreza garotas como eu, por que está me beijando? A pura frustração fez as lágrimas finalmente escorrerem, mas ele se inclinou, beijando cada uma delas com ternura. Lily, eu nunca te odiei. Pisquei, meu cérebro exausto lutando para processar as palavras dele. Então, você está dizendo que não acha que eu sou uma daquelas garotas fofas e irritantes? Ethan soltou uma risada baixa e suave, seu olhar descendo para meus lábios levemente inchados, deixando seu significado cristalino. Não, você é incrivelmente doce. Não vou negar que disse aquelas palavras naquela época, mas Lily, isso foi antes de eu te conhecer.
Engoli meus soluços. Você não me odeia? Não. Ele murmurou contra minha pele. Sou louco por você. Olhei para ele com os olhos embaçados e cheios de lágrimas, sentindo-me ainda mais injustiçada. Se você gosta de mim, por que está me intimidando assim? Eu literalmente não conseguia respirar. De repente, Ethan me pegou no colo, em um perfeito colo de noiva, continuando a subir os lances restantes da escada. Não estou te intimidando. Eu te adoro. Você quer me beijar há muito tempo, não é? Só estou realizando seu desejo. Fiquei completamente impressionada com sua habilidade descarada de distorcer a realidade. Você é um predador literal. A voz de Ethan era suave o suficiente para derreter aço. Eu não ousaria reivindicar esse título. Acho que uma certa garotinha que estava olhando para mim desde o momento em que nos conhecemos merece esse nome muito mais. Fiquei boquiaberta de puro choque. Então, Ethan sabia de tudo desde o começo. Cada um dos meus pensamentos desavergonhados sobre ele. Por mais grossa que fosse minha pele, eu não aguentaria esse nível de exposição. Corando intensamente, enterrei o rosto profundamente em seu peito. Lily, na verdade estou curioso. Você é tão ousada assim com todo cara que acha atraente? Claro que não, murmurei defensivamente contra a camisa dele. Na maioria das vezes são os caras que estão me perseguindo, ok? E aquele deus da fraternidade, você realmente o chamou de marido também? Bem, definitivamente não na cara dele. Mas quando eu estava brincando em grupos com meus melhores amigos, talvez eu já tenha dito alguma coisa parecida. Sentindo-me culpada, mudei de assunto rapidamente. Ethan, estou com fome. Ethan tirou o cartão do quarto do meu bolso, destrancou a porta do hotel e me colocou delicadamente sobre o colchão macio. Um sorriso malicioso brincava em seus lábios. Que coincidência, Lily. Eu também estou morrendo de fome. Naquele exato momento, um pânico genuíno finalmente se instalou. Mesmo que todo mundo no campus brincasse me chamando de jogadora e borboleta social, toda a minha paquera tinha sido estritamente teórica. Na prática, eu era completamente inexperiente. Felizmente, Ethan não fez mais nenhum movimento agressivo. Lily, eu originalmente queria ir com calma com você. Mas aqueles comentários que você fez na minha transmissão tornaram fisicamente impossível para mim esperar mais. Agora que minha coragem estava voltando, minha voz recuperou a confiança. Bem, isso é totalmente culpa sua por dizer coisas tão fáceis de interpretar errado. Você sempre foi tão frio comigo que me fazia sentir uma piada absoluta. Sim, foi meu erro, concordou Ethan naturalmente, antes de acrescentar. Eu deveria ter te arrastado direto para a prefeitura da primeira vez que você colocou aquela voz de bebê e me chamou de marido. Isso teria me poupado de muita contenção torturante e evitado toda essa confusão. Reuni coragem e respondi. Ah, é? Então por que não fez isso? Porque você pode ter agido por puro capricho. Seus sentimentos vêm rápido e desaparecem tão rápido quanto. Você tem o luxo de ser imprudente, mas eu não consegui me forçar a ser um verdadeiro monstro. Olhei para minha saia plissada amassada e para minha gola completamente destruída, soltando uma pequena acusação. E como exatamente você é diferente de um monstro agora? Ethan se inclinou. Quer descobrir? Descobrir o quê? A diferença. Imediatamente peguei um travesseiro, segurando-o firme na frente do peito como um escudo, balançando freneticamente a cabeça em pura rendição. Eu estava completamente cega. Como não percebi a intensidade crua e selvagem escondida por trás do exterior elegante e impecável de Ethan Sterling? Mas a pior parte era... Por que eu ainda me via tão completamente apaixonada por ele? Não sentia sequer um pingo de rejeição ao seu toque. Na verdade, havia uma pequena parte subconsciente de mim que ansiava por mais. Tanto faz. Talvez Chase estivesse certo. Quando se tratava de romance, eu era completamente sem esperança. Ethan, sussurrei timidamente. Qual era aquela coisa importante que você queria me contar da próxima vez que nos encontrássemos? Uma confissão. Ethan desabotoou os punhos da camisa, inclinando-se para depositar outro beijo em meus lábios. Lily, seja minha namorada. Muito tempo depois, meus dedos apertavam firmemente os lençóis, e minha voz saía trêmula e falha. Não, eu não. Como você? Ethan puxou a mão para trás, tirando casualmente um lenço para se limpar. Lily, uma boa menina não conta mentiras. Na manhã seguinte, quando Chase bateu na porta trazendo o café da manhã, eu ainda estava dormindo profundamente e completamente irritada com o barulho. Ethan abriu a porta, pressionando um dedo nos lábios em um gesto brusco para que ele ficasse em silêncio. Lily está completamente exausta. Não a acorde. Por que diabos você está aqui? Chase respirou fundo, lutando contra o impulso repentino de jogar o café quente bem na cara do melhor amigo. Você tem 30 segundos para explicar antes que eu a perca a cabeça. Lily é minha namorada. Essa explicação é suficiente? Vocês dois se reconciliaram? Chase cuspiu as palavras entre dentes cerrados. Sim, foi só um pequeno mal-entendido. Está tudo resolvido. Ethan Sterling, estou avisando. Ela é minha única irmã e dessa vez está genuinamente envolvida. Se você tiver coragem de partir o coração dela... Ethan interrompeu Chase sem esforço. Você realmente acha que a probabilidade de eu partir o coração dela é maior do que a probabilidade de ela se entediar e me descartar sem pensar duas vezes? Chase congelou, completamente pego de surpresa, antes de instantaneamente se transformar em uma demonstração de puro duplo padrão. Ei, as pessoas terminam e voltam o tempo todo nos relacionamentos. Se minha irmã realmente terminar com você, talvez você devesse refletir sobre si mesmo e descobrir qual é o seu problema. Aliás, hoje estou de folga. Quem era a garota manipuladora que tentou criar problemas entre você e a Lily? Me dê um nome. Comigo por perto,
Ninguém sai impune por intimidar Lily Miller. Ethan respondeu com apenas 2 palavras. Audrey Vance. O rosto de Chase perdeu a cor instantaneamente, e seus olhos se arregalaram em puro pânico. Ah, sabe de uma coisa? Acabei de lembrar que há uma crise absoluta no escritório. Tenho que ir. E você, Lily Miller? Pare de fingir que está dormindo. Isso está ridículo. Levante-se, lave o rosto e tome seu café da manhã. Coloque a conta na conta do seu homem. Ele é rico. Chase é seriamente o irmão mais irritante do planeta. Aqui está a correção, mantendo o estilo e o conteúdo originais. No dia em que Ethan e eu oficializamos nosso relacionamento, isso virou um dos assuntos mais comentados da comunidade de esportes. Eu sabia. Tinha certeza de que a garota da voz de bebê acabaria atravessando todas as defesas dele. Meu Deus, acompanho isso desde a chamada ao vivo. É incrivelmente fofo. O auge absoluto do clichê, sol encontra rabugento. Honestamente, Ethan nunca foi frio de verdade. Eu estudo microexpressões, e durante aquela chamada ao vivo, ele praticamente estava usando psicologia reversa o tempo todo. Os olhos dele estavam grudados nela. Quem sabe quem realmente se apaixonou primeiro? Rolei os comentários enquanto entrava na base de treinamento de esportes do Ethan. Instantaneamente, uma dúzia de jovens jogadores profissionais me cercou, cantando entusiasmadamente. Bem-vinda, cunhada! Toda aquela atenção me fez corar intensamente. Quase fiquei tentada a dar um abraço em cada um deles, mas Ethan me segurou firmemente pela cintura e me puxou de volta para o lado dele. Audrey, que estava sentada por perto, não conseguiu deixar de provocá-lo. Por que você está tão tenso, Ethan? Não é como se alguém fosse roubar a Lily. Ethan segurou minha mão com firmeza e respondeu friamente. Não, mas alguém definitivamente tentou nos separar. Audrey ergueu o copo em sinal de rendição. Tá bom. Foi totalmente culpa minha. Naquela época, eu só te conhecia como um robô frio e sem emoções que não suportava garotas bonitas. Como eu poderia imaginar que você tinha se apaixonado pela Lily tão cedo? Você é discreto demais com seus sentimentos. Estreitei os olhos para Ethan. Ah, é? Ethan, estou realmente curiosa. Quando exatamente você começou a gostar de mim? Não me lembro, murmurou. Talvez no primeiro instante em que abri a porta daquele apartamento. Você não ficou com medo de eu estar apenas brincando com você? Fiquei, admitiu Ethan. Ao ver Chase entrando no salão principal, ele me conduziu suavemente de volta para seu quarto privativo, deixando Audrey e Chase sozinhos no espaço principal. Foi por isso que continuei te dando oportunidades para desistir no começo, disse Ethan, fechando a porta atrás de nós. Ele se inclinou sobre mim, girando distraidamente a fita rosa do meu vestido entre os dedos. Mas agora, nunca vou deixar você ir. Lily, vamos falar de negócios. Que negócios? Alguns minutos depois, enquanto observava meus lábios levemente machucados e a marca recente na clavícula refletidas no espelho, soltei uma risada exasperada. Sério, alguém pode me explicar como acabei me apaixonando por um predador completo disfarçado de cavalheiro intocável?